Olá, pessoal, estamos aqui de novo. Mais um dia, mais um programa muito especial. Sempre, né? E sempre trazendo pessoas bacanas para trazer histórias de vidas de superação. De superação e sucesso. Hoje a gente tá importado. Hoje a gente trouxe uma amiga da Mônica de Limeira, é isso? Piracicaba. De Piracicaba, aqui do lado. Legal. Antes de tudo, sigam a gente em todos os canais do JC Rio Claro para ficar sabendo de todas as informações de Rio Claro, região e de Piracicaba também. Né? E também a Aline Magaceron. Mônica Buteri. Sempre aqui nas quartas-feiras, às 19 horas. No YouTube. Onde? YouTube. Spotify, TikTok, Facebook, Instagram. Todos, e todas as plataformas. Os canais, né? Todas as plataformas, estamos nós aqui todas as quartas-feiras às 19 horas. Exatamente. Você tem uma coisa para falar que você sempre fala que você não falou. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Exatamente. Vamos lá para mais um programa. E hoje a amiga é sua. Então você tem o direito de apresentar. Da Elaine. Conheci a Elaine, gente, na igreja, tá? É freira? Nossa Senhora, Desatadora dos Nós. Não, ainda não, quem sabe? Não. Deve estar pagando uns pecados para ter que agora uns nós, e conheceu a Elaine. Com o padre daqui, que é muito legal, gente. Quem não conhece a missa lá, vá. Aonde é? Ajuda mesmo. Lá naquele lugar onde era rádio, TV Rádio. É lá no Jardim, lá no Palmeiras, lá para cima. A missa é espetacular. E a gente vai, cada missa, desatando um nozinho. Toda segunda-feira? Toda segunda-feira, às 7h30. Da noite? Da noite. 19h30. Então, chamamos a Elaine aqui. A Elaine... Elaine de quê? Elaine tem que ensinar a Mônica a apresentar. Porque é só ela que apresenta e eu só fico aqui na retaguarda. Mas, enfim. Elaine Curiacos, casada com Alfredo Meyer. Daqui de Rio Claro. Que é daqui de Rio Claro, viu, gente? Mãe da Maria Carolina. Ela é mentora sistêmica de mulheres 40+. Nossa. Palestrante internacional, fisioterapeuta, especialista em comportamento humano, escritora e analista comportamental. Chique. Tem mais coisa. A Elaine, ela é terapeuta e criadora do método Cura pelo Inconsciente, que utiliza há mais de 20 anos, com resultados transformadores, pois ressignifica o passado para uma vida mais realizadora. Leve e feliz no presente, com controle da ansiedade no futuro e do curso Mulher 1000 Volts. Somos nós, online. Temos que fazer esse curso. Nós vamos virar 2.000 volts. Se concentra em áreas como desenvolvimento pessoal, mulher, relacionamentos, família e carreira. Legal. E ela é facilitadora do método internacional Louise Hay. Eu sou apaixonada pela Louise Hay. Né? Depois ela pode explicar um pouquinho quem é Louise Hay. Né? Estudiosa em neurociência, mindfulness e física quântica. Muito bom. Autora de vários livros, dentre os mais recentes, Inteligência Atitudinal, O Estado da Presença Aplicado e Resultados. Resultados. Há resultados. E o best-seller, Quem Manda na Minha Vida Sou Eu. Perfeito, né? Então é isso. Elaine, seja muito bem-vinda, mas... Além desse currículo que ela tem aqui, que você viu que não é fraco, não. Não, de jeito nenhum. Já gostei desse 1000 volts aí. Nós vamos ter que entender isso. A Elaine, ela tem uma vida de superação, como todas as pessoas que modificam a vida, né? E a Elaine, né, para chegar nisso daqui, ela passou perrengue. Mas é mais uma daquelas pessoas, amiga, que a gente traz aqui, que não é vítima da vida. Então, que deu a volta por cima e saiu hoje, fortalecida de um problema. Com tudo isso, ela ajuda muita gente. Eu já tive presente numa reunião dela, foi fantástico. E é isso. Seja muito bem-vinda, viu, Elaine? Muito obrigada. Eu que agradeço aí o convite, a oportunidade. Mônica, Aline, obrigada. Parabéns pelo programa. Né, sempre levando superação e motivação para as pessoas. Porque se a gente for vítima, a vida fica parada. Nós precisamos entender que tudo que acontece na nossa vida é para nossa evolução, para o nosso crescimento. Tem um porquê, né? Eu sempre falo que, como o Louise Hay me ensinou, tudo concorre para um bem maior. Então, vamos entender que bem maior é esse, só talvez em outro momento. O importante é aceitar, né? Aceitar e seguir em frente, superar. E quem é, então, Elaine Curiacos? Conta pra gente um pouco. Bom, Elaine Curiacos é uma pessoa imparável.
eu não paro nunca, eu estou sempre querendo aprender mais e mais, então eu falo assim que eu sempre fui uma buscadora, né? Estou sempre buscando algo a mais, eu acho assim que eu tenho sempre alguma coisa para aprender e também alguma coisa para ensinar. Passar. Né? Eu tenho 40 anos de formada em fisioterapia, onde trabalhei na universidade muitos anos e fui encontrando nesse caminho de cuidar do outro essa conexão do corpo, da mente, da energia e essa ligação toda com a nossa jornada de vida emocional, espiritual, o quanto tudo isso está ligado, né? E assim, vamos dizer, eu venho de uma família de classe média baixa, né, onde os recursos eram poucos, mas eu sempre acreditei que eu podia chegar onde eu queria, eu sempre busquei mais, eu nunca me conformei com as coisas que não eram do jeito que eu queria, que eu não queria. Então foi difícil estudar, mas eu fui lá, batalhei, consegui. E fui sempre, quando falaram para mim, você não pode fazer faculdade, meu pai falou, não vamos conseguir pagar, era faculdade particular. E eu fui lá, consegui negociar na universidade para pagar 2 anos depois de formada. 2 anos depois de formada, eu tinha me tornado professora da universidade. Eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer. Que legal. E foi incrível, porque assim, eu fui contratada no mês de janeiro, mês de fevereiro chegou meu primeiro carnê para pagar. E aí eu fui na tesouraria pagar. A moça olhou para mim e falou assim, não, mas você não é professora? Eu falei, sou. Não, você não precisa pagar. A professora pode fazer faculdade sem pagar, né? É gratuito. Naquela época era assim. E eu falei, gente, olha que coisa que é a vida. A gente nunca imagina a volta que tudo vai dar. Né? Eu cheguei lá, professora, e fui supervisora de estágio. Fiquei 12 anos trabalhando. Fui chefe dos meus professores. Lá na Unimep? Na Unimep. Foi um grande desafio, né? Eu tinha 22 anos, peguei uma classe com 87 alunos, que tinham quase que a minha idade, né? Eu cheguei lá, eles achavam que era trote, que não era professora. Eu tive que subir na mesa, gente, para poder mostrar que era professora, que eu não sabia. Mostrei o crachá. Olha aqui, meu crachá. Então, a gente não tem treinamento, né? Muito jovem, sem experiência de vida nenhuma. Então, as coisas foram acontecendo na minha vida. Acho que desde pequena, eu tinha 9 anos, eu queria uma coisa, eu pintava uma camiseta, eu vendia para vizinha, para tia. Eu sempre fui atrás das coisas que eu queria. Então, acho que de tanto que a gente vai querendo, as coisas vão acontecendo, vão vindo, né? E às vezes até vieram no momento que eu não estava com experiência, não estava preparada, né? Então a gente se atropela muitas vezes, a gente acaba até desperdiçando oportunidades por não ter experiência de vida, né? Mas eu fui caminhando aí pela vida e eu sempre dizia para minha mãe assim, não discute com meu pai, que meu pai fica nervoso, fica triste, né? E na época, hoje eu sou mulher, eu entendo minha mãe, mas na época a gente não entende, né? A gente só quer que não tenha discussão. E eu dizia para minha mãe assim, mãe, para de discutir com ele, senão uma hora ele infarta e morre. E, infelizmente, meu pai morreu aos 58 anos de idade de infarto. Nossa, e você ficou com esse peso? Então, veja só como minha vida deu uma reviravolta, né? Então, pensa assim, uma pessoa que estava naquele 200 por hora, num Porsche em alta velocidade, tudo acontecendo na minha vida, né? Financeiramente, profissionalmente, tudo mudando. Encontrei o amor da minha vida, casei, né? Então eu tinha, acho que 6 meses de casada, 1 ano quase. Tudo fluindo. Tudo fluindo bem, a gente comprou nosso apartamento, tava tudo, sabe, aquele conto de fada, tudo caminhando bem. Mas Papai do Céu, acho que falou assim, vamos botar num triturador para ela amadurecer. Mas, né? Vamos botar num triturador, porque só um liquidificador não vai dar, tem que ser um triturador aí para ver se ela amadurece, né? E aí, então, meu pai infartou, morreu, e isso mudou muito a nossa vida, né? Meu irmão trabalhava com meu pai, então meu pai era a cabeça, meu irmão ficou perdido, desempregado, minha mãe era, assim, tudo meu pai, então também ficou bem perdida, ela era dona de casa e ela vivia para servir meu pai. E o pior foi que ela se sentiu culpada, porque eu tinha dito muitas vezes isso. Verdade. E aí a minha culpa veio porque em 6 meses minha mãe desenvolveu um câncer, que se alastrou por 10 anos. Então,
esse período da minha vida foi um período muito difícil, porque eu me culpava pelo câncer da minha mãe. Porque eu falava, por que eu fui falar isso, né? E fiz de tudo por ela. Porque você achava que ela tinha desenvolvido câncer por causa da tristeza. Eu não achava, eu tinha certeza, por causa da culpa. Da culpa que ela Além da tristeza, mas que principalmente... você falava, não briga com ele. Porque... E ela falava, fica quieta, mas ela entendeu, né? Só que, lógico, eu sei que ninguém morre por causa de ninguém, a gente morre por nós, né? Pela nossa vida, nossas escolhas, nossas né? escolhas, nosso momento também, Exato. né? Mas não adiantava, eu tentei falar com ela, mas não adiantava, isso já estava embutido, né? Então foi assim um período muito difícil, onde a culpa me movia. Hoje eu trabalho muito com isso, porque a gente vai indo pela vida e não se dá conta de qual emoção está movendo a nossa vida. Verdade. E eu não me dava conta que era a culpa que me movia. Né? E a maioria das mulheres sentem culpa, porque se é culpa quando você é mãe, se é culpa quando você é filho, você tá sempre tudo, se sempre, sentindo né? Se o filho espirrou, a gente acha que a culpa é da gente. Mas por que eu não vi isso, né? Como eu não vi isso? Por que eu não fiz aquilo? Exatamente. É sempre se cobrando, a mulher né? tá sempre se cobrando. Sempre se cobrando. E assim, nesse período, eu também já estava casada, queria ter filhos, não conseguia engravidar, porque... a culpa e toda essa situação, eu demorei 8 anos para conseguir engravidar, então era aquela angústia de querer ser mãe, não conseguir, e aquela tentativa sempre de salvar a vida da minha mãe. Então, era assim, ó, eu acho que quando você tem um trauma na vida, tem 2 caminhos. Ou você se entope de remédio, se deprime e fica anestesiada, ou você bota uma couraça e vai. A que custo, ninguém sabe, mas vai. Verdade. Eu optei pela segunda. Então, nunca nunca tomei um remédio para nada, nem para dormir, nem para depressão, nada. Mas eu botei uma couraça. E essa couraça também tem um preço depois, né? Tem um preço a longo prazo, né? A longo prazo. Hoje, ainda eu conserto coisas que eu estraguei lá, né? Porque foram muitos anos, não foi um tempo curto. Então, assim, eu fui cumprindo as coisas a um custo bem alto. Eu cheguei a engordar 40 quilos em 6 meses. Então, foi assim, né, um processo emocional bastante difícil. E aí, eu me lembro assim que eu estava no momento que eu não conseguia mais dar conta da casa da minha mãe e da minha casa. Então, o meu irmão já namorava há muito tempo e eu pensei, se eu não der uma forcinha, a coisa não vai rolar. Porque ele tinha dó de deixar minha mãe sozinha. E morar junto não dá certo, né? Então, eu trouxe minha mãe para morar comigo. Foi uma decisão, assim, difícil, né? Porque muda muito a vida da gente. Mas ela veio morar comigo, ficou por 3 anos comigo. E aí meu irmão casou, foi ter a vida dele. E as coisas foram indo para os eixos. Mais uma vez, você pensou nos outros também, né? Tentando ajeitar as coisas, né? Sim. Às vezes eu olho para trás e falo, eu acho que sempre, durante toda a minha vida, pensei nos outros, não em mim. Hoje eu faço esse processo inverso. E é muito difícil a gente descolar disso, né, Elaine? Muito difícil, porque é uma vida inteira, né? Hoje eu tenho 61 anos, é uma vida inteira pensando no outro. E de um tempo para cá, eu comecei a me dar conta que se eu não fizesse essa mudança, nada aconteceria, né? Mas é muito difícil, muito, não é? Porque muito. assim, você começa a pensar em você e você começa a se sentir egoísta. Né? Egoísta, Ser como é que eu educada, não tô, né? Como é que eu não vou cuidar dessa pessoa? Como é que eu não vou da mãe, dar atenção né? para esse? Como é que eu vou deixar essa pessoa fazer se eu tô vendo que vai dar errado? Mas deixa. Faz parte dela errar, faz parte daquele também... as escolhas do outro, um pouco, porque senão a gente fica cercando de todos os lados e a gente não vive a nossa vida. Então, exatamente essa era eu. Né, cercava de todos os lados. Então, eu queria que meu irmão tivesse uma vida melhor, eu queria que a minha mãe se curasse, eu queria que meu marido isso, que os amigos, a família. Tudo bem, né? E então, não existe isso, né, Elaine? Existe, mas eu acreditava que eu era salvadora da pátria, né? Eu acreditava que eu podia mudar o mundo, que eu podia salvar as pessoas. E eu não me dava conta desse processo que você falou, né? Esse processo assim, se a pessoa está caindo, está machucada, está tendo dificuldades, ela precisa passar por isso. E até então eu não tinha essa maturidade, exatamente. É até um conhecimento, né? Sim. E aí eu ia meio que cuidando muito da vida dos outros, eu era centralizadora, controladora, eu queria ver todo mundo bem. E na verdade acontece muito isso, você que está ouvindo a gente aí. Às vezes você está aí querendo controlar tudo,
porque você precisa que os outros as pessoas que você ama, que estão ao seu redor, sejam felizes, para você ter permissão para ser feliz também. Né? Então, assim, eu tinha uma vida boa, eu ganhava financeiramente, eu ganhava mais que meu pai, meu irmão, os homens da minha família, então isso também é complicado para a mulher quando ela chega nesse nível, né? E assim, parece que para eu ter a permissão de ficar bem, todo mundo tem que ficar bem. Então, eu tinha que controlar a vida de todo mundo. Né? Pois é, uma bobagem isso, né? Então, você nunca é feliz, porque as pessoas têm que ser felizes por elas, né? E o que é felicidade, né? Também. O que é felicidade? Eu me lembro que um dia eu comprei uma passagem para o Nordeste para minha mãe, feliz da vida, que a gente ficar 15 dias no Nordeste passeando, ali andar de avião. Cheguei lá toda feliz. Na época, né, que eu consegui comprar passagem. Mãe, nós vamos viajar. Ela olhou para mim e falou, quem falou que eu quero? Tá vendo? Olha o nível do meu controle, da minha... Né? Olha, você não perguntou para ela? Eu nem perguntei, eu fui lá achando que ela... Olha só o achismo. Quem é controlador é assim. Você acha... Aqui eu acho que nós temos 3 pessoas bastante... que sabem bem do que você está falando, sabe? Porque assim, você está falando, eu juro para você, eu me vejo... Em tudo. Tanto que na minha casa... Arbítrio. Exatamente, eu ia falar isso. Na minha casa, na vida das pessoas, existe o livre-arbítrio. Onde a pessoa tem a liberdade de decidir o que ela quer fazer. A turma brinca na minha casa que na minha casa não existe o livre-arbítrio. A turma, assim, na minha casa... Existe a Aline-arbítrio. É o Aline-arbítrio. Quem a Aline manda, todo mundo tem que obedecer. E eu acredito que tem que ser assim, entendeu? E eu brigo, porque... E às vezes eu percebo, falo, gente... dá um passo para trás, para um pouco, baixa a bola, porque você vai... E é tão engraçado assim, né? Isso, porque a gente tem um grupo de umas 30 mulheres. Enquanto a gente acomoda tanto na situação também, quando tem uma pessoa assim, a gente não faz nada. Tem hora que ela fala, pô, gente, decide aí. Mas ninguém quer. Porque a gente sabe que ela vai bater o ponto final. Mas isso é ruim, viu, Elas amiga? falam, chefa. Que chefa? Não, mas é que você acaba sendo sobrecarregada, né? É demais, né? E sabe o que é pior, Aline? É que quando você não tá bem, ninguém percebe, ninguém ajuda. Porque todo mundo acha que você tá sempre bem. É verdade. E eu espero que você consiga mudar isso antes que seja na dor. Porque no amor... Esse ano agora que tá começando... é melhor. Esse ano aqui que tá começando, eu garanto que vai ser diferente. Vocês no grupo vão ter que decidir tudo, ó. Já tá hoje eu mudei bastante depois desse acidente que eu ainda vou contar que eu tive, aí você vai chegar. Então você foi do conto de fadas que você falou. Aí a vida Entrei no triturador. Entrou no triturador. Aí você vestiu uma carapaça para sair do triturador. E fui. Foi. E aí, então, eu era essa pessoa. Eu cuidava da vida de todo mundo. Então, meu irmão queria que ele se desse bem. Enfim, cuidava da vida de todo mundo. E... a pessoa mais importante da minha vida, que sou eu deixei para trás. Eu fiquei no último lugar da prateleira. E aí as consequências vão chegando, né? E eu me lembro, assim, que teve um dia... Bom, no meio de toda essa confusão, eu acabei ficando grávida. Então, eu passei a gravidez da minha filha inteira, indo na químio, na rádio, no médico. Minha mãe fez 9 cirurgias. E era sempre eu ali, né? Meu irmão ajudava, mas a filha mulher e a sua sempre gravidez, mais. você tinha que curtir e não conseguiu. Que eu esperei por 8 anos, eu até curti. Mas tinha tudo isso junto. Claro. Tinha essa dualidade, né? Bom, cheguei a fazer aniversário da minha filha com minha mãe na UTI morrendo, sabe? Toda aquela loucura da dualidade. Momento feliz e momento, né, desafiador. E a gente acha que tem que ser assim, né? É. Você não pode se dar um tempo, falar, não, agora eu não vou fazer a festa e agora também não vou fazer nada. Não, a menina não tem culpa, ela nem tá consciente de nada, é criança, tá ansiosa, esperando. Eu falava, não, ela vai viver o momento dela. E assim foi indo. Então, eu fui dando conta de tudo a um custo muito alto. E eu me lembro que um dia eu estava entrando na garagem de casa, eu estava tão cansada. Mas você sentia esse peso já e não sabia? Ou para você vivia assim, para você era normal viver assim? Bom, acaba ficando normal porque você acostuma, né? Então, a gente entra na zona de conforto, a gente se acostuma. É aquela coisa, você engata primeiro e vai. Exatamente. Você não muda a marcha, mas o carro anda, então você vai. Só que eu estava me sentindo muito cansada. Teve um momento assim, eu estava com a minha filha... Ela tinha, acho que, 4 para 5 anos. Minha mãe estava numa fase bem difícil da doença, meio terminal. E eu estava muito cansada. Porque você tem que dar conta de trabalho. O meu trabalho é bem desgastante. Filho, casa, mãe, marido, tudo.
Eu estava entrando na garagem de casa e eu me lembro de ter pensado alto. Sabe quando você pensa alto? Eu respirei fundo. E eu estava tão cansada que eu suspirei e pensei, e falei em voz alta para mim mesma. Nossa, meu Deus, eu não posso parar um dia. Eu não posso nem ter gripe, porque todo mundo... Depende. Quando você é centralizadora, você acha que todo mundo depende de você. Detalhe, eu falo a palavra certa. Acha. Você só acha. Você acha que se você não fizer, ninguém faz. Você acha que se você não tiver ali, nada funciona. Você acha que ninguém dá conta, né? Então, assim, era isso que eu achava. E eu pensei, nossa, eu não posso parar um dia. Então, eu tinha aquela sensação que eu não podia ter uma gripe de ficar um dia deitada, porque... Ia desandar tudo à sua volta. Lógico, porque eu tenho minha mãe 100% financeiramente dependendo de mim. Eu tinha um trabalho, um consultório com 3 pessoas lá, funcionários dependendo de mim. Autônoma, se trabalha, ganha. Se não trabalha, não ganha. Então, quer dizer, toda essa situação, eu não podia parar, né? E aí, uma semana depois, eu tinha sofrido um acidente de carro um tempo atrás e os meus tornozelos tinham ficado bem ruins. Mas fui indo, fiz fisioterapia, fui para academia, fui fazer as coisas e fui indo. Só que nesse processo eu engordei muito, porque eu nunca fui gorda, eu sempre fui magra. E nesse processo todo eu engordei muito e sobrecarreguei meus tornozelos. Como eles já tinham sido abalados no acidente... Uma semana depois que eu pensei isso, eu estava no supermercado. Eu lembro que o meu marido, a gente estava com o carrinho de compra, meu marido levando o carrinho, minha filha pequena, 5 anos, eu dando a mão para ela. Ele falou para mim, ele tinha comprado aquela lâmpada comprida, né, de luz fria, leva na mão para não quebrar no carrinho, né? E eu com a lâmpada aqui, a filha aqui, eu simplesmente, gente, meus 2 tendões romperam andando, assim, do nada. Barulho? A lâmpada fez, né? A lâmpada fez. Você caiu? Eu caí, porque quando rompe o tendão, o pé cai e você não consegue ficar em pé. Verdade, ele que sustenta. Sustenta. O tendão o pé cai e aí você cai. E aí a lâmpada fez um estrago grande. E lógico, né, você está com a criança ali, enfim. Eu fui para o hospital, susto e dor, né? Porque a dor é infernal. Eu fui para o hospital e tive que fazer uma cirurgia de emergência. Nos 2 pés. Nos 2 pés de uma vez só. Onde eu fiquei 6 meses sem poder pôr o pé no chão. E mais 6 meses reaprendendo a andar. Porque depois você tem que distribuir os pés. Ou seja, 1 ano inativa. Para quem não podia ficar um dia, eu fiquei 1 ano. Então... Imagina como foi. E todo mundo se resolveu ali nesse tempo. E foi incrível, porque assim, ao mesmo tempo que foi desafiador, eu acho que é a palavra, desafiador, porque pense um Porsche em alta velocidade, de repente breca. Virou um Fusca. Eu era aquele carro em alta velocidade, não parava, mente não parava, era o tempo todo assim. Bom, o universo falou, vai parar, sim. Sim, eu acho que não podia ser um pé, tem que ser os 2, né? Um dia conversando com Deus, ele falou isso pra mim. Você ia pôr uma muleta, ia embora. Você ia dar um jeito, ia. Ia acelerar de novo. Ia. Então, eu um dia conversando com Deus, bem brava que eu estava, né, brigando com Deus, na verdade, eu escutei ele falar isso para mim. Tinha que ser os 2, senão você não parava. Você tem que me ouvir, você não me ouve. Teve que ser um baque, né? Teve que ser aquela coisa, o choque, né? Choque, porque assim, meu marido perdeu os pais cedo, meu pai já tinha morrido, minha mãe 100% dependente, não tinha ajuda nenhuma. Tinha ajuda nenhuma, era eu, ele e o banco, né? Então, financeiramente, vocês imaginem o caos, porque eu tinha 3 funcionárias, eu tinha minha mãe, que só o plano de saúde dela era caríssimo, R$1.000 por mês de remédio, há muitos anos atrás, então... Você não ia poder trabalhar. Não ia poder né? trabalhar, Você não ia ganhar. Trabalhar. E... Detalhe, eu tinha acabado de reformar meu consultório. Sabe quando você dá 3 cheques pedatados? Antigamente era assim, né? O primeiro eu paguei, os 2 voaram, porque eu estava na cama, não trabalhava. E aí você liga para as pessoas, por favor, segura o cheque. Quando eu voltar a andar, eu pago 3 vezes mais. Ah, não dá, porque eu já passei para frente. Vocês lembram como era o cheque? Lógico. Sim, passa pra frente. Então, ou seja, a gerente do banco ligava para mim... A Silvia, ela falava assim, Elaine, você precisa depositar dinheiro na conta que está caindo os cheques. Eu falei, olha, Silvia, teve um dia, né, depois de muita coisa, né, teve um dia que eu falei para ela, é o seguinte, tudo que eu podia fazer eu já fiz, meu marido já tirou todos os vales que ele podia, eu já fiz tudo que eu podia, não tem mais jeito, né, então,
deixa rolar. Daí ela falou, eu corro atrás. Não, e ela falou, foi assim incrível, porque eu sempre fui muito correta nas minhas coisas, né? Nunca admiti que meu nome ficasse sujo e nunca ficou. E ela falou assim, mas olha, se você não depositar, seu nome vai pro Serasa. Aquilo é uma dor para quem é muito honesta, quem tá sempre certinha com as suas coisas, né? Aí eu cheguei para ela e falei, quer saber? Não tem jeito. Se tiver que pôr Serasa, que vá, depois vejo o que eu faço. E nesse momento, eu entrei numa coisa chamada rendição. Você se rende. Né? Nesse momento, eu falei, Deus, cheguei no fim da trilha, não tem mais jeito. Meu marido se virando nos 20, coitado, foi um marido espetacular nessa coisa. Segurou uma barra pesada, porque a gente faz muita coisa ao mesmo tempo, né? Então ele teve que cuidar da filha, da casa, das coisas. Meu irmão foi espetacular com a minha mãe, me ajudou muito, mas tem coisa que é só a gente que faz. Agora você imagine essa mulher controladora, essa mulher que acha que todo mundo depende dela na cama, olhando tudo acontecer. Você imagine você, Aline, na cama, sem poder se mexer, e a sua empregada vem limpar o quarto. E você vendo tudo como ela faz. Jesus. Né? E você pensando como você faria diferente. Aí você olha o jeito que o seu marido faz as coisas com o seu filho, com a sua filha, você faria diferente. E tem que ficar calada. E você tem que ficar calada e ainda agradecer. Ainda bem que está fazendo. Gratidão. Aprendi a gratidão mais do que tudo, né? Nossa, eu fiquei até nervosa. Gratidão. Só de você falar assim, já começou a me dar um... Porque realmente foi um grande aprendizado. Gente, olha, eu acho que não teria terapia no mundo que me fizesse mudar como essa situação me fez. Porque tem 2 jeitos que a gente aprende na vida, né? Ou por repetição, ou por forte impacto emocional. Ou na dor, ou no amor, né, que a gente fala. E ou repetindo, você todo dia, ou... vai ter que ser daquele jeito e acabou. E eu, por repetição, não estava funcionando. Não, porque você estava repetindo sempre o mesmo erro, né? Exatamente. Então, tem que ser por forte impacto emocional. Eu realmente dei um break na minha vida. Eu fiquei ali 1 ano olhando a vida. E, gente, olha, eu vou dizer, só quem passa é que sabe. É como se você ficasse, assim, olhando meio que à parte. Você fica olhando a vida passar. Um filme, né? Um filme. Você tá fora só observando, observador. Exatamente. Você fica um observador. E aí você vai vendo tudo acontecer e você ali parada, sem poder fazer nada. Essa foi a sensação de impotência maior que eu senti. Eu achei que quando meu pai morreu, eu tinha me sentido impotente, mas aí foi pior ainda, porque você viu o circo pegar fogo. Minha mãe estava num câncer terminal, ela precisava de mim. Minha filha tinha 5 anos, ela precisava de mim. Meu marido precisava de mim, eu tinha meus clientes. Bom, cliente, então, eles não vão esperar 1 ano você. Não. Então, eu fechei o consultório, tive que mandar 3 funcionários embora, sem dinheiro para rescisão. Imagina a loucura que foi tudo isso, né? Então, é assim, no começo tem ajuda, alguém ajuda aquele, mas chega uma hora que... depois, cada um vai voltando para sua rotina. E olha, detalhe, meu nome nunca foi pro Serasa. E se você me perguntar como, também eu não sei. Nem a gerente do banco sabe. Depois eu voltei lá conversar com ela, falei, eu não sei o que aconteceu. Então, quando você para ouvir, quando você realmente se rende, as coisas fluem de um jeito que você nem imagina. Pequenos milagres acontecem, né? Porque hoje, quando eu olho para trás, tudo se encaixou. Acredite se quiser, logo que eu consegui ficar em pé, eu tive uma colega da universidade que também sofreu um acidente e ficou 1 ano sem andar. Nossa. Ela fraturou a coluna e precisou ficar em repouso. E aí, como aconteceu de repente, eles não tinham tempo para fazer concurso, chamar. E aí, quem quis lembrar? De mim, que eu já tinha sido supervisora da área. Então, eu fiquei em pé e eu já tive a oportunidade de ter um trabalho de 1 ano, que foi uma grana fixa que deu para mim ir pagando. Com certeza. Quer dizer, foi tudo, parece que encaixado. Vida, parece que Deus falou assim, eu te dei essa oportunidade de você olhar para você, parar nesse caminho que você estava indo. Não era o melhor caminho, você teve que parar para olhar, mas eu também vou te dar tudo que você precisa. E aí foi me dando tudo de volta e minha vida foi entrando nos eixos, só que você nunca mais é a mesma pessoa. Né? Hoje, eu aprendi uma coisa que, não sei se pode falar palavrão aqui. Pode. Eu aprendi uma coisa que é assim... Nós temos em algum lugar aqui um botãozinho chamado foda-se. Entendeu? Esse adoro. Esse botãozinho foi tipo assim, você quer fazer? Não quer? A vida é sua.
Ó, isso é bom para você, né? eu posso te ajudar nisso. Você quer ajuda? Ah, não. Ótimo. Ou então, só vou ajudar quem pede ajuda. Exatamente. Né? Agora, até mesmo o filho, a gente acha que a gente tem que botar o filho numa redoma de vidro assim, né, e proteger de todas as coisas. Eu fazia isso. Hoje a gente vê muito isso. A gente vê muito aquela mãe que super protege, que o filho tem que tomar uma decisão, a mãe vai e toma a decisão por ele. Precisa... mesmo depois de adulto. Precisa comprar tal coisa. A mãe vai e compra, não sei o que lá. É o controle, né? E a coisa, de criança, brigou com o amiguinho. Eu vou lá tirar... A mãe vai lá tirar satisfação. Na escola, briga com o professor. Na escola, vai lá brigar com o professor, ou vai lá brigar com o próprio amiguinho, que é uma criança. Daí você cria o quê? Você cria pessoas inseguras, sem decisão nenhuma no futuro. Exatamente. Então a gente tem que voltar um pouco. É o que você falou, tem que dar o baque para acordar. Fala, gente, dá a perninha para começar a andar, para se virar. Vai cair? Vai aprender a levantar. Isso. Vai dar cabeçada? Vai, mas vai aprender. Mas é necessário, né? E eu tenho só uma filha, né? E eu sempre... E assim, eu tive uma filha sem inseminação, sem nada. Aconteceu, naquele caos todo, aconteceu a gravidez, né? E eu sempre, depois disso, acho que se fosse antes... eu ia fazer isso, tudo que você falou. Mas depois disso que eu passei, quando ela tinha 17 anos, ela foi estudar fora e eu falei para ela, vai para longe de mim. Porque se ficar aqui comigo, eu vou proteger você demais, você não vai ser ninguém na vida. Vai, agora, eu falei isso com dor no coração. Você que é mãe, você sabe que a gente quer perto. E eu empurrei para longe e ela foi. E hoje eu tenho orgulho de quem ela se tornou. Hoje ela tem uma mulher de 27 anos... que ela é produtora de um programa lá enorme, ela dá conta, ela faz, ela é elogiada, é uma mulher forte, uma mulher decidida. Então, assim, se ela tivesse ficado, e se eu continuasse sendo essa mulher controladora que eu era, né? Ela não tinha desenvolvido, ela não tinha desenvolvido as qualidades dela, ela ia ser uma babaca, dependente de mim, né, que não ia conseguir se virar. Isso no casamento, isso com os amigos, isso com, né, com tudo. Meu irmão, eu queria muito que ele tivesse uma direção sob o meu controle. Um dia ele falou para mim, você gosta, faz? Eu não, eu quero outro caminho. Então, eu respeito hoje as pessoas. Hoje eu respeito o seu livre-arbítrio, eu respeito as suas decisões, mesmo que seja tudo contrário ao que eu acredito. Do que você pensa. Mesmo a minha filha, né, que é minha filha, às vezes ela toma decisões que não é aquilo que eu achava que era bom. Pensa só, eu tenho 3 pós-graduação, meu marido também tem, a gente sempre estudou. A minha filha chegou para mim e falou, quero ser atriz. Não tem ninguém na minha casa que é atriz, na família, nada. E tudo bem. E nós falamos atriz, né? Não foi tudo bem assim na época, mas... Mas para ela estava tudo bem. Nossa, né? Aí o pai dela, assim, nossa, levou um choque. Falou, filha, atriz, né? Mas não tem ninguém na família que é atriz. Que, se futuro que você vai ter, não, menina, com quem né? indica já é difícil. Imagine sem ninguém indicando, Exatamente. né? E aí, bom, ficou aquela coisa meio complicada, e aí ela prestou vestibular e entrou lá em São Carlos e tal. Daí ela falou, eu vou fazer. Ela ia fazer pedagogia em São Carlos. Eu vou fazer a pedagogia. Quando eu terminar, eu dou o diploma. Falou pro pai, né? Eu dou o diploma para você e aí você faz o que você quiser com o diploma, porque eu vou ser atriz. Ela é muito decidida. E ela fez pedagogia ou ela desistiu? Nada, ela nem foi. Nem foi. Ela, depois, mais tarde, na pandemia, ela ficou sem trabalho, que a pandemia foi um caos para a área dela, né? Porque ela era atriz mesmo, de teatro. Tá. Teatro, fez algumas coisas. Fechou tudo, né? Fechou tudo, ficou 2 anos desempregada, né? E aí ela fez direito, ela entrou tal, mas depois, quando voltou, ela começou a ter um monte de trabalho e tal, aí ela trancou. Então, veja, para um pai e uma mãe que tem 3 pós-graduação, uma filha falar que não quer terminar a faculdade. Ir para essa área, né? Ir para uma área que a gente julga ser tão difícil, só que ela é muito feliz. Ela adora o que ela faz. Então, quando ela estava no colégio, ela ia muito mal de matemática. E eu me lembro que na época, eu e meu marido conversamos, precisamos dar uma ajuda, porque senão ela vai reprovar, né? Arrumamos um professor particular. E aí a gente via o tédio, porque assim, ela odiava matemática. Então ela fazia aula de manhã e à tarde tinha que fazer aula particular. Eu morrer. Aí um dia eu passando assim, eu vi ela fazendo a aula, né? Ficava de olho ali assim, aquela cara de acabada, né? Daí eu chamei meu marido e falei, não tá dando certo isso, né? Aí eu falei para ela assim, como é que tá? Ela falou, mãe, é horrível. Eu tô fazendo uma coisa 2 vezes que eu odeio.
Eu falei, o que você gosta na vida, né? Ela falou, mãe, o que eu gosto é balé e teatro, essa é a minha vida, é isso que eu amo fazer. Eu falei, então, você vai pesquisar na cidade a melhor escola que tem, e o que eu gasto com você para aula particular, vou pagar a melhor escola de balé, porque ela já fazia balé e teatro na escola dela, mas era aquela da escola. Eu falei, vai procurar a melhor que tem na cidade. Vai ser profissional, vai ser... E aí eu vou investir nisso para você ser boa. E a matemática, você se vira e passa de ano. Não sei o que você vai fazer, mas você se vire. Ela nunca reprovou. Tá vendo? E é porque você acreditou nela também. Por que você vai dar reforço no que a pessoa é ruim, gente? Eu ouvi uma palestra. Tem que dar reforço no que é bom, para ela acreditar. Eu ouvi uma palestra que falava exatamente isso. Era Ludwig, era um cara... Ele é maravilhoso. Maravilhoso. E ele fala isso, exatamente assim, que a menina, ela não gostava de ciências, tal, mas o pai ficava insistindo e tal. Daí, a hora que descobriram, falaram do que ela gosta. Ela gosta, ela era o contrário. A criança gostava de matemática. Então, reforça a matemática dela e transforma ela no bicho da matemática. O resto, o que vier é lucro. O que se passar de ano tá bom. A média tem que ter. O resto, investe naquilo que a pessoa... Se ela é boa em balé, se ela gosta de teatro e tudo mais... Investe, para que nós vamos ficar com esse negócio de ter que tirar nota 10 em tudo? Ninguém é bom em tudo. Porque vamos falar, a escola é detonante. Não porque a escola, ela valoriza só tipo de inteligência. Não, um tipo de inteligência. Verdade. Por exemplo, a minha filha... Bom aluno em tudo. A minha filha, eu acho que tem muito a ver comigo também. Eu nunca fui boa de matemática. Então, a gente tem um outro tipo de inteligência. Eu tenho uma inteligência interpessoal, para lidar com pessoas. Emocional. Tal. Então, você não vai ser aquela pessoa calculada, ser aquela pessoa boa. E a escola, ela só privilegia um lado. Agora mesmo, de manhã, eu estava atendendo um cliente que ia mal na escola, então ele chegava, tirava nota baixa, o pai fazia o quê? Batia, gritava. E o irmão, eu fiz muito tirava notas ótimas. O irmão era igual o pai, né? Aquela pessoa intelectualizada. Então o irmão estava sempre saindo por cima. E esse meu cliente sentindo péssimo. Não sou bom o suficiente, meu pai não gosta de mim por isso. Eu nunca vou dar certo na vida, eu sou pior. Então ele fala, meu irmão é melhor, meu irmão é melhor. E você chama os pais nesse caso? Para conversar não, esse daí é adulto, né? Adulto já. Hoje ele é até pai já. E está sendo bom para ele lidar com os filhos. Né? Senão ele vai fazer igual o pai fez. Mas você vê como é que a pessoa leva para a fase adulta essa dor? Olha, eu conheço. Se eu trabalhar com criança, eu chamo os pais com certeza. Eu tenho colegas de escola daqui do Quele que assim eram os nota 10. Eram os nota 10. Os caras assim que... Nossa, nota 10 na escola e na vida. Era os nota 10. Hoje, na vida, a vida deu um chacoalhão neles, deu uma rasteira. Não viraram nota 10. Não. Porque não tem inteligência emocional, não tem o olhar para a pessoa, não tem o carinho, criatividade, de escutar. Inovação, tudo. Hoje o mundo jogo é de assim. Cintura. Ou você aprende a dançar a dança do mundo, né? Que o mundo exige de você, ou aquele conhecimento que você tem de literatura, disso, daquilo, aquela coisa fixa, firme, não vai adiantar nada. Não é verdade? Eu acho que a escola teria que mudar muito. Tem que mudar muito. Eu vivi isso com meu irmão em casa, porque eu sempre eu nunca fui boa de matemática, mas eu sempre gostei de estudar. E sempre peguei muito fácil as coisas. Então, eu tinha facilidade. E meu irmão já não gostava de estudar. Então, assim, eu tenho dó porque era muito assim. Você tem que ser bom que nem sua irmã. Você tem que... É muita comparação. E não pode. Então, vocês que têm filho, presta atenção, não compara. Cada um tem Você e seu marido ou o pai da criança são diferentes. Portanto, os filhos vão ser diferentes. Tem aquele que vai se dar bem na escola, aquele que não vai dar. E isso não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Minha filha também, ela odiava. Gostava de balé. Foi feliz no balé. Passou os trancos e barrancos. Briguei muito, tá? Não falo, tô falando que eu fiz certo, não. Né? Mas hoje ela ama arquitetura, que é um curso super criativo. Que também é uma das tem a ver com o balé. Sala. Tem a ver com o balé. Artista. Então, ela fala, mãe, eu odiava a escola. E não gostava de matemática, não gostava de repente, se apaixona por aquilo que tá fazendo. Estados Unidos faz muito isso. Ela salvou por causa do ele leva a pessoa a estudar para aquilo que ela quer ser no futuro. Né? Exato. Não gosta, você não vai ter nada a ver com matemática? Vamos passar o básico para ela de matemática e vamos focar no que essa pessoa quer ser. Tem o dom dela, né? Então, porque todo mundo tem o dom. Todo mundo tem um dom. Quando eu falei para minha filha fazer essa opção, ela estava no primeiro colegial, né?
Primeiro, como chama? Ensino médio, né? Ensino médio, Mudou. Tô falando que nem antigamente. Primeiro do ensino médio. E no terceiro do ensino médio, tinha uma gincana na escola. Então, você vê, ali ela mostrou o dom dela. Ali ela fazia a coreografia, ela via a roupa, ela ia atrás de patrocínio, ela conseguia dinheiro para comprar as coisas, ela fazia aquele negócio de torcida. Nossa, olha, era assim, ela que coordenava. Hoje ela trabalha com produção, né? É tudo que ela fazia ali. E terminando a gincana, eles ganharam em primeiro lugar, porque foi muito. Ela conseguia patrocinador para fazer uma roupa diferente, ela conseguia para comprar uma camiseta. Por quê? Porque era... Tá no sangue, gente. É dom. Não, e ela podia chegar com aquilo, com aquela vontade. Todo mundo comprava aquilo, exatamente, né? Exatamente. E aí, no final, a equipe dela ganhou. Ela chegou para mim e falou, mãe, é isso que eu quero fazer. Tá vendo? Isso. E isso, ela demorou ainda um tempinho, porque ela foi ser atriz, e agora que ela está na produção, que ela está sentindo que é isso. Ela adora essas coisas do detalhe, de organizar, de fazer. Então, a gente precisa se encontrar e ser feliz. Todo mundo tem um dom. Mas isso você foi tá aí bom também. Que você passou por tudo isso para poder enxergar. Senão você não iria enxergar, que você falou, né? Esse acidente, vamos dizer assim, foi um caminho. Eu acho que a doença, o acidente, ele é um caminho para você se olhar. Né? Foi a primeira vez na vida que eu tive que realmente parar. Eu acho que a doença, ela mostra para você que a gente está indo no caminho errado. Quando vem uma doença assim, um problema assim. Presta atenção, para você repensar no rumo que você está levando. Ou seja, por um cuidado com alimentação, igual aconteceu comigo, ou um cuidado, sei lá, com trabalho, com família. Mas sempre é um presta atenção, né, Elaine? Sempre é um presta atenção. Né? Sempre, porque, olha, depois disso, muita coisa vem mudando na minha vida. Eu ainda estou num processo de caminho de volta, fisicamente, emocionalmente, em todos os sentidos. Mas eu vejo que hoje, na verdade, eu não controlo mais a vida de ninguém. Hoje, cada um tem o livre-arbítrio. Você consegue não controlar mesmo? 100%? Eu acho que 100% ninguém é, né? Nunca mais. Nunca ela vai 100%. Ser porque é o perfil dela. Não, né? Perfil. Nós estamos falando de perfil. Mas assim, a gente pode administrar, entendeu? Porque hoje eu tenho consciência. Você se segura, né? Eu tenho consciência. Antes eu não tinha consciência, eu só fazia, né? E hoje eu tenho consciência. Então, às vezes eu vou falar, eu vou fazer, eu seguro, eu respiro, eu entro em sintonia comigo, eu falo, não, é o processo dela, é o processo dele. Deixa rolar. Se a pessoa precisar, eu tô aqui. Mas olha, é um treino diário de anos. Não é uma coisa Quando você estava na cama, que você falou que você passou a ser observadora. Foi quanto tempo faz que você ficou? Aconteceu isso com 20 você? anos. 20. E é 20 anos de aprendizado. Aprendizado. Né? Quando você ficou na cama... É porque daí tem outras coisas que foram vindo, né? De observadora ali. Quando que você chegou à conclusão que você fala, nossa, eu sou muito controladora. É isso que eu tenho que aprender aqui. Você teve essa consciência ou não? Eu fui tendo. Ou isso foi com o tempo? Não, eu fui tendo porque, por exemplo, a moça vinha limpar, a minha funcionária que estava comigo há 16 anos, ela vinha limpar o quarto. E aí eu via ela fazendo e falava assim, nossa, mas desse jeito eu faria diferente. Aí sempre tinha uma voz que dizia para mim, mas ela está fazendo, você não está podendo fazer. Ela faz. Do jeito dela, mas ela faz. E ela está fazendo com amor. Ela está tentando fazer o máximo. Isso é o que ela consegue, Isso né? é o que ela consegue. Mas é verdade. E aí eu comecei a aprender. Mas assim, ó, gente, quando eu fiquei em pé e comecei a andar, não foi imediato isso. É um processo. Estou falando para vocês que são quase 20 anos. É um processo. Até hoje. Até hoje eu ainda estou no processo, porque eu acho que o autoconhecimento nunca acaba, a vida é uma jornada, e enquanto eu estiver viva, não chegou ao fim minha jornada, eu tenho que aprender, eu tenho que mudar. Você fala muito, eu li algumas coisas sobre você, eu dei um Google, né? E você fala que existem 5 pilares, né? Sim. Na vida da gente e tal. Quais são? O autoconhecimento é um deles. Você tem o que se autoconhecer. autoconhecimento é o primeiro. Né? Tá. Porque assim, pensa assim, se você tá dirigindo um carro, ele para no meio da estrada, você não entende nada de mecânica, o que vai acontecer? Você vai ficar parada. Vai. Né? Agora a vida é isso, se você não entende nada sobre você, você fica parada na vida. E sobre a vida, né? Como que funciona. Agora assim, eu preciso saber quem eu sou. Né? Que nem nesse tempo que eu gosto. Às vezes a gente não sabe nem o que a gente gosta, o que a gente não gosta. Do que eu sou capaz, então, né, também. Quando eu estava na cama, eu comecei a pintar, então eu comecei a fazer tela,
porque senão você enlouquece. Uma pessoa que está em alta velocidade breca, parar, você enlouquece, porque a cabeça não para. Então, eu tinha que ocupar o meu tempo para mim conseguir. Eu tinha uma amiga, a Nilceia, maravilhosa, que artista, trabalha, ela dava aula, tudo. Então, ela vinha, botava minha cama, aquela cama grande, né, king, e punha aqueles plásticos assim, e lá eu botava a tela. E ela dava massa para eu trabalhar, não sei o quê, e ia trabalhar. Quando ela voltava, ela morava no mesmo prédio que eu. Quando ela voltava, ela trazia as tintas. Agora você põe cor aí. Então, eu fui aprendendo também a botar essa minha energia. Eu tenho um quadro, um dos quadros que eu pintei, que eu guardo lá, que são 2 barcos, que o mar tá bem, assim, bravo, e o sol tá maior do que o barco, assim. Por quê? Porque eu tinha que ter esperança. Então, o sol tá enorme ali, tem que ter esperança. E o mar tava bravo naquele momento. Eu conseguia colocar para fora com a pintura. Eu escrevi um livro também na época, quando eu fiquei em pé, eu comecei com andador, quando eu estava de muleta, eu lancei o livro. 300 páginas falando sobre estresse, porque foi muito estressante, né? Nossa. Então, inclusive falando sobre a superação e tudo mais. Então, eu li a Bíblia, que eu nunca tinha lido na vida, 2 vezes. 2 vezes. Para mim ter força, para mim ter coragem. E eu lia brigando, né? Cada coisa que eu lia, eu brigava com Deus. Por que eu, né? Por que eu? E aí tem uma coisa... Então, você questionou bastante. Eu questionei, eu fiquei revoltada, foi difícil, eu chorei muito. Só que daí, quando você começa a perguntar por que eu, um dia Deus fala para você, não é por que você, é para que você. E hoje eu entendo muito do porquê eu passei por tudo aquilo. Eu ainda estou nessa caminhada, mas hoje eu trabalho com mulheres 40 a mais, porque eu tinha exatamente... Foi depois dos 40 que aconteceu isso comigo. E é assim, a hora que você está bombando, você está começando com... Né, veio uma machadada, vamos dizer assim, mas é um momento que a mulher, muitas vezes, está com um filho pequeno, trabalho, tem que administrar tudo, às vezes está casada, às vezes está divorciada, e tem que dar conta de tudo isso junto. É um momento crucial que a gente não presta atenção, que a gente só vai indo. E aí a conta vai chegar lá na frente. Né? Então, eu paguei muita conta que eu fui deixando para trás. Então, como você falou dos passos, autoconhecimento é o principal para começar. Uhum. E aí eu falo que tem 3 outros passos que nos levam para o estado de presença. Porque o estado de presença é um dos pilares, porque eu entendi que a gente não está aqui agora quando a gente não olha para a emoção, quando a gente não olha para dentro, né? Você acaba ficando presa no passado. Todo o planejamento de futuro você faz presa no passado, com as crenças limitantes, ou seja, você nunca chega além, você nunca vai onde você quer. Porque a minha cabeça quer uma coisa, só que o meu planejamento e a minha permissão interna só vai bater naquela cerca do passado que eu estou presa. Olha como é importante isso, gente. Jesus. Aproveita aí final de ano, começo de ano, a gente Nós sempre... estamos aqui hoje, é 1º de janeiro. 1º de janeiro. Temos que lembrar assim, gente, o ano você tá dando ferramentas perfeitas para a gente começar esse mudar, ano. Né? Exatamente. Vamos olhar para a gente, vamos entender quem é a gente, vamos entender o nosso estado, né? Onde você está preso, o que você pensa que você está presa lá atrás, porque todas as nossas decisões do presente são baseadas em dor. Chega, né? E limites, né? Porque a dor que então, a gente vive. Não vou fazer isso porque eu sofri isso lá atrás. Não vou fazer assim porque fulana não sei o quê, né? E fica no e se. E aí, olha, eu sempre falo assim, né, para os meus clientes de consultório, palestra, tudo. A gente, quando chegou na barriga da mãe, a gente já chegou com 30% dos antepassados. Gente, é muita coisa. 30% não é você já traz toda essa carga. Aí 20% é o que você já foi captando na barriga da mãe, na primeira infância, até 7, 8 anos. O que é amor? O que é relacionamento? O que é vida, dinheiro, trabalho? Você foi captando do ambiente que você estava. Então, 50% já não é você. E se você não ressignificar isso, você vai só levando essa vida medíocre, essa vida limitada. Então, autoconhecimento para levar você para o estado de presença. Agora, o que leva realmente você para o estado de presença? 3 passos. Primeiro, perdão. Como é difícil perdoar.
Como é difícil perdoar. Né? Nessa minha jornada, eu só consegui, depois que eu já estava em pé, começando a andar, eu tive oportunidades, a minha vida foi voltando ao normal, mas eu demorei um pouco ainda para entender que eu tinha que me perdoar. Enquanto eu não me perdoei, eu não deixei a minha vida fácil. A gente deixa tudo tão difícil. Exato. A gente sabota, a gente procrastina. A gente faz tudo dar errado e tudo que você consegue fazer dar certo é com muita luta, é com muito custo, é com muito peso. Então, a primeira coisa que eu precisei foi me perdoar. Quem você precisa perdoar? Será que é você mesma? Às vezes a gente tem que perdoar pessoas. E às vezes a vida inteira. A vida né? inteira. Quem que você está precisando perdoar e que você não perdoa de jeito nenhum? Quando você não perdoa, sua vida não anda. Porque a gente fica ligado a essa pessoa. Eu aprendi com a Mônica naquela lei do perdão, que quando você não perdoa, por exemplo, eu não gosto de você. Então, toda vez que eu penso em você, toda vez que eu tô trazendo você para perto de mim. E se a pessoa não tiver uma energia boa, você imagina você tá puxando tudo. Então, assim, a partir do momento que você corta da Rita Lotumo, que é uma amiga nossa, que ela fica assim, ela qualquer coisa, ela corta. Ela falou assim, Aline, você começa a pensar uma coisa, essa coisa vem pra você. Eu faço muito isso. As minhas filhas pegam estrada o tempo inteiro, que uma mora em Campinas, outra em Pirassununga e tal. Elas pegam estrada. Mãe, o que a mãe pensa? Ai, tomara que não aconteça nada. Ai, se acontecer um acidente. Ai, tomara e tal. Eu começo, entra qualquer bobeira de pensamento na minha cabeça, eu já corta. Eu tô na rua, de repente, eu paro, faço assim, corta. Aquilo some de você, aquilo você esquece. Então você tem que parar de se ligar a pessoas que você não quer mais perto. Porque quando você perdoa e fica livre. Você perdoa pra você. Exatamente. Não é pro a pessoa outro. às vezes fala assim, eu não vou perdoar você. Ela acha que tá fazendo mal pro outro, não é pra si mesmo. Você paralisa o fluxo da vida. Né? Quando perdoar, gente, não é fácil, a gente sabe. Mas perdoar não é você ter que conviver com a pessoa. Não. Às vezes é sua mãe, seu pai, seu irmão. Às vezes é um ex-marido. Geralmente são as pessoas que a gente próximas. convive. Mas você não precisa conviver. Você pode deixar essa pessoa longe de você, mas dentro do seu coração precisa perdoar. Tá resolvido. E como que a gente perdoa, né? Tem uma coisa que eu aprendi na vida. Primeiro, é aceitar que cada um só dá o que tem. Né? Ontem mesmo eu passei por uma situação que eu me senti desrespeitada. E eu fui ficar muito brava. Daí eu respirei fundo, porque tem isso. Nesses quase 20 anos eu venho me trabalhando muito. Então, eu mudei muito nesse sentido. Hoje, para mim, olha, para eu bater de frente, para eu gastar energia, tem que valer muito a pena. Entendeu? Então, é assim, eu sempre respiro fundo e falo, Elaine, vale a pena? Se não vale, não entra. Eu falei, não vale a pena, claro, porque a pessoa nem percebeu que ela fez isso. Porque às vezes ela está acostumada a ser daquela forma. Exato. Ela aprendeu a ser daquela forma. E a gente muito egocentrista acha que tudo é contra a Não, gente. não é contra. Não só nem é. tá percebendo, nem sabe que você existe. A pessoa né? é daquele jeito. Eu que dei azar de bater com ela ali, né? Então vou embora logo. Vamos pensar que nós estamos em 3. Eu chego, eu faço a mesma coisa para as duas. Você tem um filtro, ela tem outro. Às vezes você nem liga. Não. Ela já fica super magoada. Sim. Eu sou a mesma pessoa, eu fiz a mesma coisa. Eu dei o que eu tinha. É porque você recebe de um jeito, ela recebe. Porque depende dos meus registros. Se aquilo lá dos gatilhos, Isso. que aquilo ali não me interessa, eu não vou nem responder, não vou nem perder meu tempo. Tá. Agora, se ela tiver alguma coisa que lembre ela isso, que ela já está magoada, ela vai receber com mais Então, magoa. olha, ontem, essa situação que eu passei ontem, se fosse antes de eu ter passado por tudo isso, você ia tirar satisfação. eu ia tirar satisfação. Eu ia brigar, eu ia romper um relacionamento que é legal, eu ia mandar a pessoa para aquele lugar, entendeu? Eu era assim, bateu, levou, né? Eu ia realmente detonar. E aí, no final, você fica mal porque você brigou com a pessoa, que a pessoa foi embora, porque você falou coisa que não devia. Às vezes a gente fala pesado, machuca. A palavra não volta, não né? volta. E eu passei muitas vezes por situações assim. Hoje, gente, não. Eu respiro fundo e falo, vale a pena? Não vale. Aí eu olho bem para a pessoa, olho o jeito dela, falo, gente, ela nem percebe o quanto que ela está me magoando. E por que ela está me magoando tanto? Porque isso está dentro de mim. Por que eu ainda me magoo com isso? Espera um pouquinho, deixa eu pensar. E aí o filho faz muito isso com a gente. Eu vou me trabalhando, exatamente. O filho faz muito isso. O filho magoa muitas vezes sem saber que está magoando.
né? saber. Pela inocência, pelo desconhecimento, pela expectativa. Porque a gente cria. A gente gente espera que cria. ele nunca faça isso. E ele fez, e de repente, mas ele fez. Mas ele não tem noção, muitas vezes, do que ela tem. Uns que fazem de propósito. Agora, tem uns que fazem sem perceber e a gente tem que saber. A gente não perdoa filho o tempo inteiro, né? E eles estão aprendendo, né? Eles ainda estão aprendendo, né? Mas nem por isso também a gente pode também ficar permitindo qualquer coisa, né? Tá, então o autoconhecimento, o estado de presença, o perdão, a aceitação. A aceitação de as coisas como elas são. Se você não aceitar as coisas como são, você não vai estar em estado de presença. O que mais leva a gente para estado de presença é a aceitação. Por quê? Vamos dizer que aconteceu uma coisa horrível comigo. Vou para um extremo. Eu fui presa sem ter culpa. Alguém me condenou sem que eu tivesse culpa. Você vai falar assim, nossa, mas tem que aceitar isso, até isso tem que aceitar. Por quê? Se eu não aceito, eu vou ficar lá na cadeia, sofrendo até ficar doente e morrer. Tem que levar uma coisa boa. As coisas se abrem. Se eu aceito e entendo que nada acontece por acaso na vida, e se eu estou passando por isso, é porque eu preciso passar por isso, eu me acalmo, me equilibrio, e aí eu vou pensar na solução. E tira alguma coisa de bom disso. E a solução vem. E você sabe, hoje eu li exatamente isso no livro do meu professor. Ele falou assim, a solução já é te dada mesmo antes de você passar por aquilo. Sim. Mas é exatamente o que você está falando. Essa solução só vem quando a gente aceita as coisas como elas são. Sim. E é o perfil das pessoas que vêm no programa aqui que eu falo toda vez. Elas são todas aceitam a realidade. Por exemplo, perdi a vista. Ou eu vou chorar, ou eu vou continuar. E a vida delas flui, precisa ver, elas ajudam outras pessoas, elas... É impressionante. Não é, Aline, todas, tá? Não é nenhuma nem Porque duas. não é por acaso. Às vezes a missão dela é passar por isso, entender o processo para ajudar outros. Nós estamos aqui na vida para aprender e para deixar uma contribuição, na minha opinião. Então, eu acho que tudo que a gente passa é para nos preparar para isso que a gente vai viver. Então, a aceitação faz parte disso. Né? Vamos imaginar que a gente hoje combinou de ir para a praia, para a piscina, e aquele dia maravilhoso ontem, acorda aquela chuva. Chovendo. O que a gente faz? A gente reclama, fica brava e não aceita. Eu estou falando de uma coisinha pequena, imagine grandes coisas. Você não aceita a separação, você não aceita o trabalho que você foi mandado embora, você não aceita seu filho que é homossexual, você não aceita, às vezes, o seu marido em situações que você poderia ajudar e não ajuda. A gente critica, a gente julga. Não aceita a mãe que reclama, não aceita a gente faz para ajudar? O patrão que cobra. Exatamente. Né? Aí a pergunta é, o que você faz para ajudar o outro? Né? Porque às vezes você está em pé de guerra lá com seu marido, sua mulher, sei lá, e você quer mudar tudo. Você quer que o outro faça o que você quer, você quer que o outro haja como você precisa, mas o que você está fazendo para ajudar o outro? Né? Às vezes a gente não faz nada. Nada, e só critica. Então, quando eu fui escrever esse livro, infelizmente eu acabei não trazendo, porque eu estou sem nenhum lá agora. Eu trouxe aquele outro. Mas, assim, esse livro, Inteligência Atitudinal, se vocês procurarem lá no Google, vocês vão achar. Nem existe esse termo. Você procurou no Google Inteligência Atitudinal, aparece meu livro, porque não tem foi esse nele termo. que eu peguei esses eu estou meio que inovando com esse tema, porque não existe. A gente fala muito sobre isso, porque nesses quase 20 anos, eu vim me desenvolvendo nesse processo e fui aprendendo. Então, esse livro eu escrevi em 21 dias, um projeto de 20 anos. Ai, que legal. Né, eu ia para Portugal dar uma palestra, eu queria levar um livro, e aí o tempo que eu tinha era esse. E eu, em 21 dias, trabalhando, fazendo tudo, não era só escrevendo, não. Eu escrevi o livro, mas ele fala muito sobre esses 5 passos: autoconhecimento, e qual que perdão, é o último? Aceitação, gratidão. O último é gratidão. A presença e a gratidão. Porque os 3 te levam ao estado de presença. A gratidão também te leva ao aqui e agora, né? A gratidão traz você para o estado de presença, e também a gratidão vai acalmar a ansiedade. Por quê? Porque quando eu sou grata, eu tenho fé, eu acredito no amanhã, eu agradeço aquilo que eu ainda não tive. Por exemplo, eu posso agradecer até aquela casa nova que eu ainda não consegui, agradecer como se já tivesse conseguido. Já que nós estamos começando um ano novo, estamos nesse clima de ano novo, faz o seu mapa da vida extraordinária. Pega um papel, recorta lá as figurinhas de tudo que você quer para esse ano.
cola lá. Você quer fazer uma viagem de navio? Pega um navio assim, mas não é qualquer um, né? Um melhor navio. Você põe lá e fala, esse ano eu vou fazer uma viagem de navio. Você quer uma casa nova? Põe lá do jeito que você quer a casa. Você quer, o que você quer? Quais são os seus sonhos? Põe lá no papel. Põe no papel, acredita, todo dia vai dando uma olhadinha. E agradeça. E já começa a agradecer. Agradeça esse passeio de navio, agradeça essa casa nova, já agradece todo dia, porque quem agradece, a bênção desce. E é incrível como a gente consegue. Né? Então, agradece que a bênção desce, só que faz a sua parte. Porque quando você dá seu passo, Deus coloca o chão e tudo flui. Então, comece esse ano diferente, comece esse ano diferente para ter resultados diferentes. Atitudes diferentes para resultados diferentes, né? Nossa. Comece esse ano realmente se conhecendo, sabendo como você funciona, sendo grata por todas as coisas que você tem, todas as coisas que você é. Porque às vezes a pessoa fala, mas eu vou agradecer. Eu falo, começa agradecendo 10 coisas todo dia. Aí a pessoa fala, 10? Mas 10 é muito. Na pandemia eu fiz um caderninho, todo dia eu colocava 10. Obrigado porque meus olhos enxergam. Eu fazia assim, obrigado que eu tenho um banheiro, que tem descarga. Né? Tem gente que tem que carregar aquela água. Olha, mas você sabe, quando eu fiquei sem andar, eu tenho que tomar banho sentada na privada com duchinha. Nossa. Tá vendo? Você sabe que é tomar banho de duchinha? Um ano. E com aquele plástico aqui, porque não podia molhar o gesso. Meu Deus. Então, assim, aquele banho de gato que você toma tem que ter ajuda de pessoas. A funcionária tem que me ajudar, porque sozinha não dá. As pequenas, grandes milagres que tem na vida. Você abrir o olho já é um milagre da vida, né? Enxergar. E quando eu tomei o meu primeiro banho em pé, gente, eu chorava. Sabe, você ficar em pé, aquele chuveiro que a gente faz automático todo dia. Então, agradeça. Eu tenho o pote da gratidão, o caderno da gratidão. Perdoar, agradecer e aceitar te leva ao estado de presença. E só pode chegar no estado de presença se você se conhece. Depois de acontecer tudo isso comigo, eu fui buscar o autoconhecimento. E hoje posso dizer para vocês que tem uma vida bem mais tranquila, mais feliz. As coisas fluem de uma forma bem melhor. A gente para de acreditar na mente que mente, começa a deixar a essência fluir. E aí a vida flui, né? Muito bom, Elaine. Foi uma aula, né, amiga? Meu Deus, e agora a gente vai ter que encerrar, né? Porque deu o nosso tempo aqui, Elaine, mas... Bom, ela já deu todos os conselhos, mas deixa uma frase. Uma frase de ano novo. De ano novo, assim, uma frase. Hoje é 1º de janeiro, começando 2025, com uma mulher energizada, toda em verde, esperança, né? Toda assim, bonita, trazendo uma lição de superação, de autoconhecimento, de vontade de passar para frente o que você viveu, né, durante esses 20 anos aí de autoconhecimento que tem mudado a sua vida, né? Tenho certeza disso. E aí, o que você diz para essas pessoas que estão assistindo a gente? Dá um conselho. Nesse 1º de janeiro de 2025, assim, eu acho que não é uma frase, mas eu diria assim, sai desse lugar que você está se você não está feliz. Sai desse lugar porque a gente acha que é a zona de conforto, porque você está num lugar que você conhece, tá bom. Mas não tá bom, vai ficar muito pior depois se você não fizer nada. Então, se você sente angústia, se você sente que pode fazer mais, sai desse lugar, que esse lugar não é seu. A gente precisa se desafiar. Então, a minha dica para esse ano, se desafie. Faça algo que você nunca fez, que vá exigir de você um novo aprendizado. E prove para você mesma que você é capaz. Se der medo, vá com medo mesmo, mas se prepara, se programa, vai atrás, busca conhecimento para que você, tendo esse preparo, você vença o medo e vá para o próximo nível na sua vida. E, tem mais uma coisa. Às vezes, sozinho não dá, então busca ajuda, porque hoje nós temos muita ajuda para nos levar para o próximo nível, porque no próximo nível a vida é mais leve e mais feliz. Bora lá, vamos? Amei! Muito bom, obrigada, adorei. Elaine. Fantástico. Muito bom. Obrigada. Foi uma aula mesmo, foi né? Muito legal, muito legal. É bem aquele negócio, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, né? Mas tem uma forma de fazer, não precisa ficar igual um doido batendo na cabeça. Vai dar tudo certo. Acreditar que vai dar certo e vai dar. Exatamente. Gente, qual é o seu Instagram? Para as pessoas te seguirem, te acompanharem. Elaine Curiacos, é Curiacos.
S. Elaine Curiacos. Vocês vão me achar no Instagram, no LinkedIn, no YouTube tem podcast também. Legal. Vocês vão me achar TikTok, todos esses. Mas é mais Instagram, é onde mais eu Muito publico. bom. Daí o William coloca o GC ali embaixo e tal, as pessoas qualquer coisa também você. pode me chamar lá no privado, que eu respondo qualquer dúvida. Que bacana. Estou à disposição de vocês. Muito obrigada aí Eu pelo que convite. A gente que tem mais é que pela agradecer. Oportunidade. A gente Começamos que agradece. 2025 com uma pessoa fantástica. Exatamente. Né? E a todos vocês que estiveram com a gente nesse primeiro de ano aqui, com essa mulher fantástica que eu adorei conhecer, não é da igreja, não conheço da igreja, mas eu conheço aqui do podcast. Elaine Curiacos. Sigam ela lá, chamem ela para conversar e apliquem tudo que ela falou aqui na vida de vocês. Ela deu uma aula, hein, gente? Isso. Continuem seguindo a gente em todas as plataformas Todas. do JC Rio Claro. Todas. Não vou nem falar quais são, porque a gente já sabe que são todas. Sabem, quem E assiste a se gente. perdeu nosso programa, assista de novo no YouTube, lá no podcast. Exatamente. Aline Magaceron, Mônica Butelli, Elaine Curiacos. Gente, feliz ano novo. Feliz ano novo, com Que muita paz. todos se autoconheçam, que dê um passo depois do outro. É. E vamos em frente. Quarta-feira que vem estaremos aqui de novo com mais uma pessoa bacana falando Sempre com a às gente. 19 horas, quarta-feira. Isso. Tchau. Tchau, gente. Feliz ano novo. Feliz ano novo.